Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Segredos dos Síndicos. Não é um episódio normal, a nossa quarta temporada. Olha só onde nós chegamos. Já estamos na quarta temporada. E além de ser a quarta temporada, é um episódio super especial porque eu tenho convidados especiais. Aqui do meu lado você já está vendo aqui, eu já vou apresentar ela primeiro, porque a Andréia Podavi está conhecendo aqui o nosso podcast. Ela é administradora, síndica profissional, conselheira de saúde e integrante da Associação de Bairros da Vila União. Que prazer te receber aqui, viu, Andréia? Muito obrigada pelo convite. Excelente. E claro, tem alguém aqui que vocês já conhecem, a nossa queridíssima e parceira desse podcast, a Malu Mendonça, a famosa Malu da Verde. Obrigada pelo famosa, né? Eu quero mais uma vez agradecer o convite, é uma honra estar aqui, né? O espaço do Luca aqui, podcast, a Andréia, João Santos, o Milvon que me convidou. É um prazer vir aqui falar do que a gente gosta, né? Que é de condomínios. Ótimo, muito bom ter você aqui. Eu acho que já é o quê? A quarta ou quinta participação. Quase sócia aqui já. Eu tô falando, você tem que vir aqui ser minha co-host. Quem sabe. E também está retornando aqui, a gente está feliz demais aqui, feliz demais da conta de te receber, João Santos, escritor e especialista em segurança condominial. Que bom te receber aqui, João. Obrigado. O prazer é todo meu, é sempre uma honra estar aqui com vocês, porque a gente sabe que vai sair coisa boa, né? Vai ser um bom bate-papo, e hoje com a Malu, com a Andréia, você, com certeza nós vamos trabalhar bastante aqui, e espero deixar aqui uma mensagem bem legal para todos. Excelente. E, João, você trouxe, a gente pode falar que são filhos também? Sim, para o escritor tem esse lado. Mostra aí pro pessoal que a câmera está em você. Este é o meu quarto livro, Conexões Vitais na Gestão de Segurança Condominial, que foi lançado agora em agosto de 2024. Então, estou trabalhando esse livro e a gente vai falar bastante sobre isso, conexões. Ninguém faz nada sozinho, ninguém produz nada sozinho. E na área de segurança não é diferente. Com o tempo, a gente vai aprendendo que estas conexões são vitais para o bom desempenho de um projeto de segurança. E a manutenção, que é tão importante quanto fazer o projeto de segurança, né? Uhum. Dar a devida manutenção é onde você vai precisar muito mais de apoio de outras habilidades, de outros profissionais. E o objetivo aqui é sempre trazer um pouco mais de segurança, no sentido maior da palavra, para os síndicos, que ficam lá na ponta, no front, no dia a dia. E é isso aí. E tem aqui também, para você que deseja saber mais sobre o caminho das pedras da segurança. Exatamente. Tem aqui também, tem o Como Atingir a Excelência na Segurança de Condomínios Residenciais. Tá bonitão essa foto aqui, Tá João. bonita. Trabalharam bem na foto. E tem aqui um assunto que não tem quase em condomínio. É difícil, que é gestão raro. de conflitos. É raro. Tá aqui, em condomínios. Então tem o que não falta é conteúdo. Tem muita gente que dá desculpa, né, João? Eu não me especializei porque falta coisa, né? Material para eu aprender. Só do João já tem 4 livros aqui, ó. Então, é o que eu falo, tenho falado muito isso com a Malu, né? Que nós produzimos conteúdo, dá trabalho produzir isso, vai para a editora, volta e vem e vai, bota no mercado e trabalha no ponto de venda. A pessoa só tem que ir lá, adquirir o livro e aprofundar em cada tema, estudar, porque é um suporte legal, é um apoio bacana, né? Uhum. E é um valor, assim, quase que insignificante, que a gente fala, é um café no aeroporto. Verdade, é verdade. E já que a gente está falando aqui sobre livros, conhecimento, é importante reforçar para essa galera que está assistindo aqui hoje esse episódio, que vai ser quase uma MBA de segurança. Que aqui a gente tem um especialista. O Papa da Segurança Condominial. Olha a responsabilidade. Em Campinas. Eu costumo falar para os síndicos, gente, nós temos o Papa da Segurança Condominial aqui em Campinas. Exatamente. É fácil da gente ter acesso, né? Exatamente. Então, vamos dividir essa responsabilidade hoje, Malu? Não, mas temos aqui, e principalmente a Andréia,
que vai trazer não só a parte do conhecimento, mas a vivência. É isso que a gente gosta de trazer no podcast aqui dos Segredos dos Síndicos. Não é só teoria, mas é o que o outro síndico está assistindo, o outro administrador, o outro gestor do outro lado, ou quem quer ser síndico, e fala, poxa, isso eu consigo colocar em prática, isso eu consigo aplicar no meu dia a dia. E uma das coisas que a gente mais pergunta para a galera que vem aqui, André, é se era teu sonho ser síndica, ou, aí eu já sei a resposta, mas assim, além de não ter sido teu sonho, você se tornou síndica porque teve uma catástrofe quase no teu condomínio, né? Conta essa história pra gente. Exatamente. Então, em 2019, nós tivemos um episódio dentro do condomínio, onde estouraram a cerca do condomínio, né? E o síndico que estava, né, na época, desligou esse alarme, porque a cerca era velha, não tinha manutenção, e ele achou que tinha sido algum problema referente a isso, e na verdade não foi. Alguém cortou essa cerca para pular dentro do condomínio e colocar fogo num carro. Aí, quando foi por volta de 1h da manhã, a gente começou a escutar barulho, e a hora que a gente abre a janela, o carro pegando fogo, foi um caos, todo mundo saindo correndo para tentar apagar esse fogo, ligando para bombeiro. Chegamos no pátio, já estava alastrando para os outros 2 carros laterais, né, que eram vizinhos desse carro, e para nossa surpresa, a gente estava sem hidrante, sem mangueira, e o caos instaurado dentro do condomínio, o síndico perdido, porque ele tinha acabado de assumir a gestão. Então, assim, foi uma situação bem complicada que a gente viveu ali. E por conta disso, eu assumi por 90 dias para tentar solucionar, né, esse problema junto com o advogado da época, ver como que a gente ia dar andamento ali no condomínio, porque foi bem complicado. E a partir dessa experiência, você falou, nossa, que problemão, vou ser síndica, é isso? O que vier depois, já estou escolada. Depois disso, só alegria. Então, não vou mentir, não. Eu falei, eu vou ficar por 90 dias, só, cravadinho. Mas aí eu não aguentei. Aí pica, né? O bichinho lá pica a gente. Aí você vai vendo outras coisas, você vê que você consegue solucionar aquilo. E aí você vai dando andamento e acaba ficando e participando de assembleia, se apaixonando. E aí tô aí, faz 5 anos já. Depois disso, as mensagens do Alecrim Dourado lá no domingo à tarde é fichinha, né? Fichinha. Exatamente. Para quem já superou um incêndio. Um incêndio, uma invasão. Mas tirando esse bichinho condominial, essa paixão toda, e analisando essa história, João, é uma coisa, eu acho que com certeza só de você ter ouvido que o síndico desligou, já deve ter dado um negócio no você. Desligou? Exatamente. Mas e aí, dava para ter evitado uma situação dessa, João? Com certeza. E aí, eu sugiro para a Andréa já pegar como um case de sucesso como profissional. O problema foi lá no condomínio, mas para ela foi bom. Por quê? Os próximos condomínios, a minha sugestão para todos os síndicos, assumir um condomínio, seja síndico ou gestor, procure uma consultoria, uma assessoria e faça um diagnóstico de riscos da área de segurança. Você vai compartilhar essa situação com um profissional. Ele vai fazer um grande diagnóstico do teu condomínio, vai ver tudo que tem de bom, ele vai listar o que precisa de fazer investimento, ele vai dar uma tabela para você com prioridades do que deve fazer primeiro ou não. E aí você leva isso para o teu conselho, para a sua administração, e você fala, olha, estamos nessa situação aqui, precisamos de fazer alguns investimentos aqui. Se aprovar tudo, maravilha. Se não aprovar, você está segura, porque você já se posicionou. Porque não vai ter justificativa de falar, eu comecei ontem, o mês passado. Você precisa, o primeiro passo é fazer isso. Por quê? No caso desse condomínio, você poderia ter um processo lá, um procedimento que reza o seguinte, a cerca disparou, o que você faz? Melhora a iluminação, pede um reforço, alguém tem que ficar olhando lá até de madrugada, então tem que ter processos. É aquela velha história, não basta só tecnologia, você tem que ter tecnologia, gente capacitada
que aí eu estou falando muito sobre isso, os síndicos, a maioria começa igual a Andréia, é que a gente fala, caiu de paraquedas lá, vai resolver o problema, mas não está habilitada para aquela atividade. E aí ele não entende que aquele problema aparentemente insignificativo vai dar um desdobramento absurdo. Então, o que precisa? Capacitar para depois treinar. Quem está lá na portaria? Apagou a luz e acendeu, apagou e acendeu. Opa, o que faz nesse caso? Então, dá para evitar. E aí a gente vai falar mais à frente dos problemas aí que vão sendo agregados, de hidrante, de escada, de portões, enfim, é uma história longa, viu? Ô, João, e eu colocaria mais, o síndico é eleito, os condôminos querem. Hoje em dia, a gente só fala em síndico profissional. Então, as empresas se profissionalizaram, os síndicos são profissionais hoje, e os condôminos elegem os síndicos e querem que ele faça isso. Ele vai, mas aí o condomínio não tinha dinheiro. Não sei, síndico, você vai atrás de empresas, faça propostas, mas não pode deixar uma cerca que não estava funcionando. Entendeu? Porque os condôminos vão cobrar do síndico, eles não querem saber, não vai adiantar o síndico falar, gente, mas não tinha dinheiro, vocês não aprovaram. Não, o cara entrou e tacou fogo no carro. Olha o prejuízo, né? E aí teve que ser rateado esse prejuízo. Mas o seguro deve ter, né? Cobriu tudo. Não cobriu, porque nós descobrimos naquele momento que o hidrante não funcionava, descobrimos que não tinha a água, né, no hidrante, as mangueiras não eram vistoriadas anualmente, então elas estavam todas ressecadas, a gente não tinha extintor de incêndio, então a gente não conseguia tentar sanar o problema até o bombeiro chegar. Então ficou até o bombeiro chegar, foi o bombeiro que resolveu. E aí, por conta disso, depois foi pedido as imagens das câmeras daquele pátio. E a empresa que trabalhava com a gente, que era uma portaria remota, não tinha essas imagens porque estava com problema nas câmeras e eles não tinham resolvido até então. Então, assim, foi um monte de situações que prejudicaram o condomínio, onde a seguradora não quis cobrir esse prejuízo. E o prejuízo ficou para os condôminos, que foi o que a Malu falou. Acabou tendo que ser feita uma reunião, né, uma assembleia, onde foi rateado, porque um dos carros não tinha seguro, e aí a gente acabou arcando com isso, embora existam leis aí que diz que o condomínio não tem obrigatoriedade de arcar com o que acontece dentro do pátio, mas assim, acho que até por uma questão de humanidade, você pegar uma pessoa trabalhadora que tem um carro simples, que ela usa para trabalho e acontecer isso, e por uma falha do síndico que não olhou essa parte de segurança, a gente achou melhor entrar num acordo com ele e ratear isso aí, não ficou caro para ninguém e a gente não prejudicou o morador. Mas temos um processo que está rolando desde 2019 do outro morador, que ele tinha seguro, pagou o sinistro e não quis fazer acordo. Ele está brigando com o condomínio por danos morais e materiais. E nós entendemos que todos os condôminos sofreram danos morais e materiais, né? Então, a gente tem brigado para pagar só o que é justo, né? E realmente, assim, foi uma situação bem complicada. Aí eu assumi, né? E aí, quando eu assumi, foi o que o João falou. A primeira coisa que eu fiz foi falar, gente, a gente precisa trocar essa cerca, não dá mais, ela não tinha condições de uso. Aí trocamos toda a cerca, colocamos alarme novo, colocamos infravermelho, arrumamos a questão das câmeras, e aí já cancelamos o contrato da portaria remota, já trocamos a administradora. Então, assim, foi mudando tudo porque não tinha condições de trabalhar com a equipe que estava. Porque era muita falha, foram muitas falhas, assim, sucessivas e que realmente o condomínio estava à mercê. Andréia, deixa eu te fazer uma pergunta crucial. E vocês tomaram essa iniciativa por conta de vocês ou vocês contrataram uma empresa isenta que não ia vender câmeras, que não ia vender posto, para fazer uma análise do que precisava de fato e não o que supunha ser importante? Não, na verdade, como eu entrei, naquela época eu nem tinha o curso de síndica profissional ainda, quando eu assumi isso, que eu vi a importância de ter esse curso, de se especializar, eu comecei a estudar. Então, aí eu fui buscar
aprender, mas até então a gente procurou uma empresa de segurança e ela veio, estudou o condomínio e auxiliou no que precisava ser feito, mapear dentro do condomínio os lugares que realmente precisaria de câmera. Então aí foi feito um estudo, mas foi uma empresa de segurança, e aí depois a gente acabou até fechando com eles, né, para eles ficarem com a portaria remota. Exato. Mas Então, não foi um especialista, como você falou, porque até então a gente não tinha esse conhecimento. Exatamente. Por isso que é bom o podcast. Precisa de pulverizar essa informação. Sim. Com todo respeito a todas as empresas que nós somos parceiros e que faz trabalhos excelentes, mas uma coisa é você fazer o projeto de segurança e outra coisa é você trazer uma empresa que ela já tem o interesse em fornecer equipamentos, né? E aí, de repente, se o interesse dela é fornecer equipamentos, vai ficar manco o projeto, porque não vai falar de processos, de procedimentos, ela não está focada nisso. Ou ela está focada em homens ou em equipamentos de tecnologia, que tudo é importante e se faz necessário no contexto geral. Mas o que poucas pessoas sabem, e aí eu não estou aqui para condenar ninguém, porque a maior parte dos síndicos, menos aqueles que nos acompanham, certo, Malu? Não tem essa visão de o que é importante. Eu falo que é a mesma coisa de você, se você for na farmácia e falar que está com gripe, você vai sair de lá com kit de remédios, porque ele tem interesse em vender remédio. E, de fato, vai melhorar a sua situação ali, mas ele vai vender o que ele precisa vender para atingir meta, inclusive. E quando você vai ao médico, ele vai receitar o que, de fato, você precisa, né? Se você vai construir, primeiro você pega o arquiteto, faz o projeto, depois você sai cotando com construtoras. Porque, de repente, você vai direto com a engenharia, que tem lá uma parceria com alguém que vai falar esse piso aqui de granito fica maravilhoso, porque ele é sócio do cara. Uhum. Então, assim, não estou condenando o mercado, mas tem por onde começar. E é essa a nossa grande luta para levar para o mercado condominial. Não necessariamente precisa ser comigo, tem outros profissionais que atuam, parceiros no mercado, mas que vão lá e vão analisar o que de fato você precisa, em termos de recursos humanos, tecnologia, processos, depois te dá um plano de ação por onde você começa, como que você faz a manutenção desse projeto depois de instalado, porque não basta você ir lá e colocar uma cerca elétrica nova. Amanhã o tempo passa, vem outro cara na portaria, a cerca vai disparar, ele vai pegar, vai cessar, porque fala de novo esse barulho, e vai acontecer de novo. E ainda vocês ficaram com prejuízo até pequeno, porque não teve problema com pessoas. Ninguém foi lesado, foi só bens materiais, e poderia ter sido um desastre, poderia ter pegado fogo na torre inteira. E aí? Sim. Então, a importância de ter essa visão e fazer esse investimento. Quando você faz essa análise profissional, com profissionais capacitados, competentes, muitas vezes você consegue ter um ganho de escala na compra dos equipamentos. De repente, você investiu R$100 mil e deveria investir 80. E aí você acha que pagar 10 mil, por exemplo, para fazer uma análise, não, mas é muito caro. Então, a gente precisa de trabalhar isso, Milva. Eu ia falar isso, João. Legal. Que por conta de não ter, né, o síndico anterior, não ter feito um projeto de segurança, eles estão ainda, até hoje, desde 2019, ainda não está resolvido, ainda tem processo rolando. Então, por conta de não pagar um especialista ali para auxiliar, que a gente fala, né, João? O João fala aí no Conexões, até o jardineiro está envolvido aí num projeto de segurança. Porque se você plantar um arbusto que vai crescer e tem uma câmera de segurança ali, vai atrapalhar aquela câmera no seu funcionamento. Então, tem que ter alguém, porque o síndico ele não tem que saber de tudo, né? Não dá para ele entender de segurança, de direito, de administração, né? Ele tem que ter uma ideia, e aí cercar-se de bons profissionais e não ter medo de pagar um projeto que vai ser para o condomínio, que rateado vai dar lá R$20, R$30 por unidade, que vai calçar o síndico para tragédias como essa, né? Você vê, o síndico entrou, coitado, ele teve que sair depois disso. O cara desliga a cerca. Eu fico com dó, mas assim, ele não teve nenhuma orientação.
E olha a catástrofe que ainda não está resolvido, né, André? Não está resolvido. Era um síndico morador, ele não tinha nem conhecimento, ele estava começando a entender do condomínio, ele não deu nem tempo. E aí aconteceu tudo isso, ele ficou perdido. Ele entregou o cargo, ele falou, não quero, porque... Esse nunca mais vai querer ser síndico. A bola estava com ele, a responsabilidade, ele tendo ou não, é dele. Infelizmente, assim, o que a gente fala, existe no mercado condominial, até hoje ainda, infelizmente, a ideia de reduzir valores de condomínio. Todo mundo entra, quer fazer save, quer tirar aqui, quer tirar ali. E isso é uma bomba relógio. Vai explodir na mão de alguém algum dia, né? E com a segurança, não pode brincar, porque pode acontecer tragédias absurdas. E você está lá com o teu CPF, você é responsável. Então, tem que buscar esse conhecimento, ir em eventos, certificar de certas tecnologias, de certas empresas, faz um network no evento, conhece de fato quem é que agrega você trazer para o teu condomínio. Então, é um exercício continuado. Não dá para se isolar, falar, olha, eu fiz um curso XYZ e agora eu sou síndico profissional. Não existe isso no mercado. Não, concorda, tem que se especializar. Muito. E mais do que isso, eu tenho observado que o síndico, principalmente perto de eleição, ele quer cortar custos, ele não quer trazer um projeto que custe um pouco mais. Gente, eu vou falar de verdade, condômino, ele quer qualidade no serviço. Custo, ele até quer discutir que seja um custo real, né, justo, mas ele não quer só custo, ele quer qualidade. Então, se você apresentar para os seus condôminos na Assembleia tudo que eles vão ter de ganho, e eles entenderem, e você trazer uma boa empresa para apresentar, se for o caso, eles vão entender e vão querer. Por exemplo, eles pagaram aí 2 carros, 3 carros, não sei. Gente, não quiseram fazer, eu entendo que não fizeram a VCB para não ter custos, não colocaram uma câmera, não trocaram a cerca para não ter custos, e tiveram um custo com um estresse tão grande desse. Então, assim, eu já vi síndico querer cortar custos, abaixar os honorários dele, entrar um síndico, concorrer na mesma Assembleia com valor maior e ser eleito. E, na verdade, foi exatamente isso que aconteceu, porque na época estavam querendo cortar custos, e aí tiraram a portaria física, colocaram a remota fazia pouco tempo, e só estavam pensando em diminuir valores. E aí foram esquecendo das manutenções. É uma loucura que isso. É o que o João falou, não adianta você colocar lá tudo e não fazer as manutenções. Exato. Se não tiver as manutenções, vai deteriorar de novo, vai ter o problema outra vez. E o síndico é cobrado. O condomínio não quer saber, coitadinha, a síndica estava fazendo economia. Não, a gente elegeu ela para ela fazer o que é correto e o que é o melhor. Então, e a gente aprende isso. Eu fico voltando ao tempo aqui, né? Há muito tempo eu estava começando a minha carreira e tinha uma chefe, e ela era da área de supply chain, e eu falei para ela, nossa, mas para a gente fazer isso vai custar muito. Ela falou assim, João, você não está aqui para falar de preço, você tem que apresentar a solução de segurança. Isso foi lá atrás, começo da minha carreira. E é isso, o síndico não tem que estar preocupado, nossa, mas para fazer um projeto aqui acontecer vai gastar muito dinheiro. Não, você tem que apresentar, e de uma forma que você respeite as prioridades, né? A prioridade, aliás, o que é prioridade? De repente, você tem um controle de acesso que não é o melhor do mundo, mas que dá para levar. E o que é mais importante, de repente, é você subir um muro, fazer um bom aceiro perto do muro, cortar o mato para ficar baixinho, colocar uma lâmpada. Isso vai aparecer lá na matriz de probabilidade e riscos. De repente, você vai ter uma ação pontual onde de fato está o problema, né? E não onde fica lindo que todo mundo fala, nossa, agora passei na portaria, está maravilhoso. Mas será que era ali que tinha que fazer o investimento? E quem é que vai fazer isso? É através de um diagnóstico, de pessoas especializadas. E o que eu digo? O João, então, resolve tudo? Não. De repente tem condomínio que eu preciso de chamar um engenheiro ambiental, porque tem uma área de preservação natural ali, e que eu preciso saber dele, se pode colocar um holofote ali, ou se eu vou ter problema ambiental. Qual a ferramenta que eu vou usar? Então, sempre vai surgir fatos novos, né? Eu vou colocar uma fibra sensitiva em um muro. Esse muro, ele tem estrutura para isso? Tem que trazer um engenheiro civil.
para ver se pode cortar ou se vai fragilizar o muro. Então, assim, é um universo absurdo. Não existe uma fórmula mágica que você chega lá e fala, faça isso. Tem que estudar o que é o melhor. O que me assusta no caso da Andrea é que são vários, assim, ao chegar no errão, eu diria assim, que é o desligar a cerca, existem os errinhos. Exatamente. E eu sempre cresci ouvindo, né? O problema não são as raposas, são as raposinhas. Você tocou num ponto, eu não gosto de falar nada tecnicamente, mas dentro da nossa área existe um diagrama que a gente fala que é a árvore de falhas. É a velha história do avião. O avião não caiu, o que aconteceu? Né? Então, dava para evitar, porque o mundo vem sinalizando para você, olha, aí você não ouve, não vê, e aí acontece o grande evento. Exatamente isso que você falou. Mas é em consequência dos pequenos. E aí, quem já tem experiência no mercado, já passou por vários perrengues, igual a Andréia, agora já tem essa, olha, a primeira coisa que ela vai fazer no próximo condomínio, como que está a cerca elétrica lá no fundo? Eu quero. Aí você chega e vai perguntar lá, Andréia, vou dar um spoiler aqui. Você fala, é um anel só ou ela está particionada? Se acontecer um evento lá no fundo, a gente sabe que é no setor 1, ou é um laço só, e disparou a cerca onde? Não sei. Está integrada com câmera, não está? Não, é câmera, cerca, alarme. Eu já fiquei assim, agora eu quero tudo bonitinho. Já ganhou experiência. Nossa, a gente já tem sabe. Tem que aproveitar isso agora. Aí em cima do portão, tem que colocar lá um infravermelho, porque a pessoa pode pular. Exato. Então, assim, nossa, eu não deixo. A primeira coisa que eu penso, e no meu condomínio, isso aí eu não deixo de olhar. Não deixa. Disparou o alarme. Por quê? Vai procurar onde que tá quebrado. Vamos resolver. Já ligo na hora. Preciso que arrume agora. Malu, na nossa área, a gente trata qualquer ocorrência e tem um jargão que a gente fala que é ameaça de bomba. Você não pode desconsiderar. Falar, olha, tem uma bomba lá no shopping. Vai todo mundo lá, evacua, procura. Isso. Por quê? Um alarmezinho, uma lâmpada que queimou. Aí eu troco a lâmpada lá e está sempre queimada. O que está acontecendo? Alguém está cortando o cabeamento ali? Está acontecendo alguma coisa? Sabe? Não pode desconsiderar, tem que checar. Que foi o que aconteceu. O senhorzinho lá, antes da Andréia ser síndica, quando queria passar pela cabeça dele que alguém estava cortando a cerca, por isso que ela estava disparando. Quer dizer, mas deveria ter passado, né, gente? Se está com problema na cerca, peraí, o que está acontecendo? E todos os erros anteriores devem ter pensado isso. Do hidrante. Não, vai incêndio aqui? Então, jamais vai acontecer incêndio. Mas eu falo para todos os nossos síndicos, quando vem me falar, Malu, a VCB a gente vai esperar. Quer esperar? Vamos colocar na ata lá da Assembleia. Eu não seria síndica de condomínio nenhum sem a VCB e sem piscina cercada. Exato. A gente fez uma assembleia essa semana, um condomínio de alto padrão, bacana. Aí, a piscina está cercada? Não tá, mas a gente não tem muitas crianças aqui no condomínio. Eu falei, o quê? Não está cercada? Não. Eu falei, eu acho complicado isso. Aí ele já falou com a subsíndica dele, olha ali, já tem aqui, vamos colocar um portãozinho ali, já assustei o síndico. E é isso, gente. Exatamente. A gente tem que pensar no pior. Infelizmente, você tem que pensar nas consequências de um ato seu como síndico, seu CPF, lembra sempre, CPF lá na Receita, um ato falho seu, o que vai decorrer disso. Né? E quanto custa uma cerca, gente? Então, são essas pequenas coisas. São pequenas coisas. E o que é mais crítico, ninguém lembra dos processos escritos. Aí, outro dia, lógico que eu não vou falar onde, fui fazer uma consultoria aí, a menina ia sair em férias, ia ficar, em férias não, ia atestado médico, 15 dias afastado. Aí chega uma pessoa para ela ficar meia hora a mais para treinar a menina que ia assumir o posto em 30 minutos. Aí você pergunta, onde está escrito tudo aqui? Não tem como, tem que estar escrito, porque você vai cobrar da pessoa que está ali, mas você não sabia até hoje, você está aqui há tantos anos, não sabia que quando disparar a cerca tem que tomar esse procedimento? Então, a gente tem que escrever, e é a parte mais difícil. Eu gosto de escrever, tanto é que eu produzo livros, mas é a parte mais difícil. Ô, João, mas isso é muito importante, só pegando um gancho. Não só na segurança, na administradora, a gente está montando todos esses processos, deixando por escrito. Por quê? Se sair um colaborador e entrar outro,
ele vai olhar, entendeu? Você tem que pensar sempre nisso. Nossa, e se eu perco uma colaboradora ali, que ela sai, acontece um acidente, precisa se afastar, eu estou com um processo prontinho. Qualquer um que for substituir, vai estar tudo ali. Maria Lúcia, eu não consigo ficar sem falar das analogias, né? Hoje está muito na moda a gente falar o clube de futebol tem que ser clube empresa para funcionar, certo? Condomínio tem que ser condomínio empresa. Você tem que, isso que a gente fala aqui de condomínio, nas empresas já funciona. As atividades X, está com quem? Está com a Maria, mas quem que é o backup dela? Está escrito todas as atividades? Tem processos? Quando vai ter uma auditoria, o que a auditoria vai ver? Os processos, como que estão escritos. No dia a dia, a gente faz tudo sem olhar no processo, porque já está mecânico ali. Mas quando estoura alguma coisa, você vai responder pelo que está escrito. Estava escrito que tinha que fazer isso? Ah, tinha uma perturbação de sossego lá. Ah, não, mas já era 3 horas da manhã, então vamos esperar para ver até onde vai. Qual é o procedimento? E é difícil de fazer, é difícil de capacitar as pessoas, mas aí, se está escrito, ele vai abraçar o BO por conta dele. Porque o síndico tem que ser o gestor do negócio. Não tem que ficar ligando para o síndico 3, 4 horas da manhã para qualquer coisa. Né? Tem que ter processos claros, porque senão você não faz mais nada na vida. Um condomínio só é muito para você. Você não dá conta de olhar. Você fica disponível 24 horas. É isso que eu falo. Se o síndico tiver que ficar sendo acionado o tempo todo, se tiver que estar no condomínio toda hora, alguma coisa está errada. Não é gestor, não é refém. Eu até falo, é chato você tá ali andando no seu condomínio, tá na piscina e o síndico toda hora ali de olho. O síndico não tem que estar no condomínio o tempo todo. Tem gente que acha que o síndico é CLT, ele tem que cumprir horário no condomínio. Não. O condomínio tem que funcionar. Tem que estar tudo funcionando perfeitamente e o síndico, como diz a Marcela Volpato, nossa querida Marcela, o síndico é o maestro. Exatamente. Né? Eu fiz todos esses procedimentos, eu faço todo mundo seguir, portaria, todo mundo. E se eles falham, porque eles falham, eles não leem, aí muda funcionário e fala assim, cadê? Tá tudo escrito aí, por que não foi feito o que foi combinado? Exatamente. Tem processo para ser seguido. O que eu falo? Tem muito síndico, né? E isso é natural, não estou aqui querendo diminuir, não. Mas chega no condomínio, ele fala pro porteiro, oi, tudo bem aí? Vou lá na piscina ver como é que tá o negócio da piscina lá. Ele nem quer saber se tem alguma coisa ali. Ele tem que passar um tempo ali, tem que dar uma olhada, ver lá naquele livro que eu abomino, né, Maria Lúcia, que ainda existe o livro capa preta de passagem de serviço, em pleno século XXI, onde os relatórios têm que ser todos eletrônicos, tem que estar tudo no Word, no Excel, não importa se não tem uma plataforma melhor, mas faça uma planilhinha e lança tudo. Aí você chega lá no livro, mal dá para entender a letra do cidadão, e embaixo está escrito sem novidades, sem alteração. Ficou 12 horas ali e não aconteceu nada, não é possível. Então, o síndico ele tem que dar uma checada ali e mostrar que ele está presente. Como que foi ontem? Todas as câmeras estão funcionando? Ah, tá, sim, só tem uma lá no fundo, sempre vai ter um probleminha. Né? Só tem uma lá? Então, essa uma aí desde quando? Ah, desde segunda-feira. Já abriu a ordem de serviço para vir arrumar? Já, mas não vê, você vai e cobra, porque ali vai estourar. E aí a gente fala, mas justamente naquele ponto. Não, não é justamente naquele ponto. Quem vai fazer uma intrusão, quem vai cometer um delito, ele está estudando. Ele sabe onde que é o ponto fraco. Eu costumo dizer que eles conhecem até quem está no turno. Tem 2 pessoas, uma é rígida e a outra pode ir. Se tiver um evento, você vai buscar, vai ver que foi exatamente no dia da escala do cara que não estava nem aí. Porque o cara estuda para fazer o trabalho dele. Ele não é um maluco que vai lá e fala, eu vou ver o que dá. Ele fez um estudo. É profissional. É também, profissional. né? Não é um maluco que vai não. lá e fica na segurança e não vê nada, não estuda. Né? O Ele ladrão estuda. O ladrão estuda. Exatamente, ele vai. A que ponto ele chegamos? fica alguns dias antes Ele ali sabe monitorando. até onde é o ponto cego do condomínio. Sabe, Eles sabe. estudam. Ô, João, e assim a gente fala, o óbvio tem que ser dito. Eu estou muito aprendendo isso. Você fala, cara, precisava falar? Precisa. Nós fizemos um treinamento para zeladores com o João. Sim. Foi um sucesso. Não. E os meninos, o João falou sobre isso, né? E os meninos saíram, nossa, seu João, eu não tinha pensado nisso. Nossa, né, João? Exato. Coisas óbvias que eles falam, nossa, não tínhamos pensado nisso. A obrigação do zelador mudou esse negócio hoje. Eu falo que a gente tem até que mudar essa nomenclatura, porque ele é, de fato, um coordenador de facilities, principalmente em condomínio de médio porte, pequeno para médio. Ele tem que ter um foco muito maior em segurança, que é o grande negócio,
jardinagem, manutenções, mas isso tudo, quando dá um desdobramento, dá tempo de pensar, de fazer, olha, estou com um problema ali na jardinagem, que a planta não vai, que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tem tempo. Na segurança, o foco é maior. Tem assuntos de segurança que você tem que resolver de imediato. Não dá para fazer, igual já aconteceu em alguns condomínios, pede um orçamento para ver quanto que fica, e vai para a Assembleia para aprovar. Nesse interim, já entraram no condomínio e já fizeram. O síndico tem que falar, isso aqui é uma situação de emergência, vou fazer e um abraço, tem que fazer rápido. E quem que vai trazer essa informação para o síndico? É esse cidadão, normalmente, que hoje é zelador, que eu considero isso uma função que tem que capacitar mais, não tem que ser um zelador que ele está voltado só para limpeza, para manutenção de elétrica, ele tem que ter um foco bom em segurança. Porque o objetivo maior de quem vai para um condomínio é tranquilidade, segurança. Então a gente precisa investir mais nisso. Então buscar esse perfil que fica ali olhando, olha, aquela câmera lá, por que tá? Tá ruim a imagem, não tá ruim? Quanto tempo de gravação? Ele tem que ter esse conhecimento. E uma visão que às vezes a gente tem do zelador é quase marido de aluguel. Aqui no 72 deu problema, não sei o quê. Dá para subir aqui para ver o que é, aí o cara bondoso, sim senhora, então, eu tenho um amigo que faz esse reparo para a senhora, não é isso mais. Falta de treinamento, né, João? Falta de treinamento. E aí, a responsabilidade do gestor, no caso o síndico, é ter o melhor time possível. Busca os melhores. Eu tenho uma empresa de segurança, de vigilância, portaria. Vai mudar uma pessoa porque ela foi embora daqui ou arrumou um emprego melhor. Me manda 5 candidatos aí com perfil tal, eu quero entrevistar, eu quero explorar para ver se tem o perfil para este condomínio. Não é simplesmente cobrir a vaga. A pessoa às vezes não dá aderência ali naquele lugar. Ele pode ser bom para outro. De repente tem uma pessoa que trabalha muito bem numa clínica médica. Você põe no condomínio e não funciona. Ou ele vai muito bem em um operador logístico. Ele está no sangue, ele gosta de movimento, ele chega ali, ele não gosta daqui, aí você está perdendo tempo com isso. Então, ninguém mais do que o síndico, o gestor, para buscar aquele perfil que tem aderência naquele projeto, naquela planta. Então, isso, não dá para terceirizar essa responsabilidade e acreditar que vão te mandar o cara perfeito. Aí passa uma semana, você não tem empatia com ele, fala, pode trocar porque eu não gostei desse cara. Não gostou por quê? Né? Tem que participar desse processo. Certo, Maria Lúcia? Certo. E em relação a custo, né? Eu sempre pergunto para o síndico, peraí, você quer qualidade a qualquer custo ou você quer custo com qualquer qualidade? Então tem que pensar nisso também. Mas é mais caro, mas vamos ver, vamos comparar maçã com maçã? O Renato até brinca assim, você pode ter um Fusquinha ou uma Mercedes, os dois vão te levar para o condomínio. Mas o que você quer? Você quer um que melhore o banco para você dirigir, que ele ergue o banco ali, que tem a temperatura, esquenta o banco, temperatura, que você consegue olhar suas mensagens ali no painelzinho do carro para te facilitar a vida. Então você tem que escolher, né? E aí lembrar que você vai ser cobrado pela sua escolha, síndico, sempre. E uma coisa que o João falou também, que aí tem a cobrança do síndico, então a gente já sabe, o síndico vai ser cobrado. Se tiver erro, o síndico que vai também pagar esse erro. Tem que cuidar da equipe e tudo mais. Mas aí vem uma coisa que eu te pergunto, João, e até a Malu também, todo mundo pode participar. Quais são, o que você entende como as 5 coisas que não podem faltar numa empresa prestadora de serviço em segurança na hora da contratação? Por exemplo, a Andréia vai contratar um novo condomínio, síndica profissional. O que não pode faltar? Sei lá, se tiver mais de 5 ou menos de 5, você fala. Mas assim, isso não pode faltar. Tem que ter para ser uma empresa idônea, capaz, com qualidade. Legal. Muito boa essa colocação. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ter um suporte jurídico para analisar o contrato e tem que ter um escopo do trabalho que vai ser feito. Porque, de repente, você contrata uma empresa, você está sonhando que ela vai fazer tudo e no contrato não vai fazer tudo. Bom, o que você tem que avaliar? A capacidade técnica dessa empresa. Primeiro ponto. Onde que ela trabalha? Vai ser o primeiro condomínio dela. Ela é excelente em segurança aeroportuária. Ponto.
os caras ali não manjam nada de condomínio, vai aprender com você. Então, tem que ter know-how em condomínio, primeiro. Segundo, você tem que ver, e aí tem que pedir um suporte para a administradora, a saúde financeira dessa empresa. Como que está o número de processos, o dinheiro dela é mais capital de terceiro do que dela, tem sede própria, não tem. Então, análise financeira para você não ficar com um BO danado aí que ela vai falir, já está escrito que ela vai falir e você vai abraçar 10, 15 colaboradores dela, porque você é corresponsável pelo processo. Bom, você tem que ver a parte documental. Como que essa empresa está? Ela está como portaria e está te vendendo serviço de ronda com vigia que faz ronda e tal. Não está legal. Como que estão todas as matrículas dela? Municipal, estadual, federal, tá? E a última coisa que você avalia, a última coisa, que todo mundo corre lá e vai ver o preço. A proposta comercial é o último ponto que você avalia. Primeiro você pega, a empresa tem capacidade técnica, tem saúde financeira legal, a documentação está perfeita, está tudo 100%, e aí o preço. O preço dessa empresa é 23 e da outra que não tem nada é 20. Dá para negociar um pouquinho de 23, chegar no 22, no 21, estou falando um número hipotético aqui, mas o importante é que quando você for mostrar isso, falar, olha, de todas as empresas que a gente avaliou aqui, das 5 empresas concorrentes, a única que tem tudo que a gente precisa é essa. Outra coisa que eu considero bastante, é uma empresa local. Por quê? De repente vem uma empresa de um estado distante aqui. Chega lá do Rio de Janeiro, instalou uma sede linda aqui, investiu 5 milhões, tá falando o que faz e acontece. Ela conhece os nossos problemas aqui, ela está integrada com Polícia Militar, com Guarda Municipal, com Distrito, ela sabe quais são as principais ocorrências aqui, o modus operandi dos marginais aqui. Então faz uma diferença muito grande quando você tem uma empresa que ela é local, regional, que ela conhece, que ela está acostumada a tratar as ocorrências daquela região, porque isso diverge muito. Cada região do Brasil, eu falo porque eu tive a oportunidade de trabalhar em multinacional e visitar vários estados, várias capitais, muda muito de um lugar para o outro. Então, é importante isso. Respondi? Respondi. Respondeu? Nem preciso falar Nem mais ela nada. que Totalmente. funcionou. Hã? Totalmente, é isso mesmo. Então, e aqui, no meu segundo livro, eu falo sobre esse escopo que você deve analisar antes de trazer a empresa. Eu vou acertar aqui. Peraí que eu vou acertar. É esse aqui, ó. Isso. Não vou lembrar o capítulo, mas em algum lugar eu falo sobre como você analisar uma empresa de segurança. E aí, infelizmente, eles mandam aquelas propostas lá com 20 e tantas páginas, todo coloridinho. O síndico vai correndo, não quero ver o preço. Nossa, está muito alto. Então, esse é o ponto. Analisar a competência da empresa. Exatamente. Ô Malu, por que a gente insiste? Porque o João falou assim, inscrição municipal, estadual, competência, papapá, preço. Por que a gente faz isso? Pois é, Hein? é o que o João falou, né? Todo mundo que a pega a gente proposta, insiste? corre lá e Primeira coisa que olha é o preço. fica comparando o preço. Essa aqui cobrou Depois 10, que essa acha 15. as 3 mais baratas, ele decide. E aí ele compara o preço entre elas, não o que cada uma vai oferecer. Então, de novo, comparar maçã com maçã. Tem um síndico nosso que está fazendo cotação para pintura. E ele fez super bacana. Nossa, ele planilhou tudo. A Assembleia demorou pra caramba, porque ele levou para a Assembleia, planilhou tudo, saiu da Assembleia com uma comissão de obras, separou as 3 melhores ali, não foram as mais baratas. Então, pessoal, não adianta. Você vai pintar um prédio, você vai gastar R$1 milhão, você vai escolher a empresa mais barata. Então, o que eles olharam? As empresas que vão oferecer, tem funcionários próprios, com EPIs, que oferecem EPIs, garantia, qualidade do material, e aí essa comissão agora ainda vai pegar essas 3, vão analisar para tirar uma, para levar para a Assembleia, para aprovar a pintura. Exatamente. Então é isso, olhar, não olhar preço. Eu acho que no primeiro momento que você vai analisar as empresas, está com 4, 5 propostas, nem olha o valor.
olha o que cada uma está oferecendo. Exato. Deixa para o fim, separe 2 ou 3 ali para escolher uma, e aí sim você vai chamar essa que vai te atender, que é uma das melhores, e vai tentar negociar o preço, o valor. Há 8 anos, a gente estava fazendo um processo para um mega contrato aqui em Campinas, e a gente excluiu através da análise financeira. E quem faz análise financeira tem que ser alguém de contabilidade, alguém financeiro. Nós excluímos 2 empresas, e as 2 quebraram aqui em Campinas. A gente ia colocar na mão um contrato enorme com vários homens, e a gente ia abraçar. Aí, graças à informação do financeiro, não está desclassificado. Entendeu? Então, é de suma importância ter esse cuidado. Você vai encontrar aí pelo caminho vários síndicos que foram obrigados a pagar várias parcelas aí, porque a empresa, que era barata, ficou muito Saiu mais caro. caro, o molho ficou mais caro que o peixe. E o síndico não pode trazer para ele essa Não. responsabilidade, sabe? Não dá para ele, eu vou pegar mais baratinho ali porque os condôminos não querem gastar. Ele está trazendo para ele a responsabilidade. Se der um problema, a responsabilidade é dele. Os condôminos vão falar assim, você que escolheu. Mas vocês estavam reclamando de dinheiro, do valor. Você escolheu, a gente te elegeu para você fazer o melhor. De novo, você tem que trazer para a gente o melhor. Então, síndicos, aqui, né? Síndicos, não escolham por preço. Escolham por qualidade, porque você vai ser cobrado por isso. Exatamente. E aí, quando você estourou, mesmo você tendo tudo de melhor, estourou, você está aliviado. Você fala, eu tinha a melhor empresa, ainda deu ruim. Isso. Se você não está nessa condição e não está respaldado, fica difícil explicar. Não, é que a gente fez economia muito boa, de 20 mil, agora a gente está com um problema de 200 mil. E aí? A gente passou por isso, né? Uhum. Até falamos na Até tivemos última sorte, né, assembleia. Andréia? O condomínio até teve Porque sorte. a gente fez tudo isso que o João falou. Isso. Uma Todo empresa esse boa. estudo, procuramos a parte financeira, não tinha processos trabalhistas, empresa muito boa. E fizemos toda essa análise, esse estudo, e ainda assim, no final, acabou dando ruim. Só que eles conseguiram entregar aí 98% da nossa obra, e a gente ainda tem um saldo aí remanescente para pagar. Então, do que ficou esse resquíciozinho, o condomínio vai terminar e descontar das parcelas. O condomínio não vai perder Não nada vai- financeiramente. Exatamente. E ainda a síndica ainda está conseguindo contato com a empresa está aí, não está fugindo, está conseguindo conversar. Então, por que isso tudo está acontecendo? Porque foi feita uma boa escolha. toda essa Acontece análise. da empresa boa quebrar, foi o que o João falou. Acontece. Mas se você cuidou de tudo isso, o seu prejuízo é pequeno. O condomínio nem vai Não vai ser ter prejudicado. prejuízo, na verdade, né? Porque já existe um acordo de Isso, descontar das parcelas exatamente. remanescentes. E outra coisa importante que eu falo muito, se não for emergência, esqueça o imediatismo. Precisamos fazer isso e aí quer fazer, já está fazendo, já cotou. Vai com calma, é um processo. De repente você demora 3 meses para decidir o que vai ser feito, mas você vai fazer com qualidade. O imediatismo é terrível, porque não, você vai apresentar uma propostinha, é ótimo, vamos fazer. Aí, quando você começa a estudar aquilo, no meio do processo, você vê que tem condição de fazer de outra forma, surge no network, nossa, não vai por aí, vem por aqui, que é melhor o caminho, e aprender a falar do que você está fazendo. Você vai num evento, troca ideias, estou reformando o meu muro lá, que legal, como que é, qual é a construtora, não sei o quê. Então, isso agrega muito. Sabe? E nada de imediatismo, por quê? Vai aparecer aquele síndico que fala, tem que colocar um facial lá na academia, porque não sei o que, não sei o que. Aí você vai, eu vou atender esse cara para não ter mais problema, vai lá e coloca o facial. Mas que estudo foi feito? Deveria ter colocado, não deveria? Isso vai trazer constrangimento, não vai trazer constrangimento? Vale a pena o investimento? Não vale? Tem que estudar. Dá trabalho, mas vale a pena. Verdade. Até porque se o síndico sair correndo, colocar facial na academia e alguém fala, não, isso não foi aprovado em assembleia, eu estou me sentindo constrangida de ter uma câmera, que vamos falar de câmera, o síndico vai ter que pagar. E a maioria dos condôminos acharem que não deveria ter colocado, o síndico tem que tirar do bolso e pagar aquela câmera que foi colocada Outro lá. dia, eu com 30 anos na área, numa gestão grande, aparece um cidadão daqueles que sabe escalar a seleção brasileira, sabe? Aquele cara, né? E ele falou, olha,
por que vocês não colocam umas câmeras falsas, que eu vi que vocês colocaram bastante câmeras nas ruas, mas tem uma olhando para lá, se você colocar 2 falsas, vai inibir bastante. Eu peguei, vou pensar na ideia. Você já imaginou? A hora que tem uma ocorrência, eu vou falar para o cara, não, aquela câmera é uma das falsas. Aí o cara vai falar assim, aprovamos um projeto milionário e extorquiram, colocaram câmera falsa. Então tem que tomar muito cuidado. Não pode querer atender à vontade do morador, que ele chegou ali. Não precisa entrar em conflito com ele, falar, eu vou estudar, de repente, quem sabe, mas você já sabe que não é por aí. E aparece isso na tua vida. Né? Muito. Os caras têm solução para tudo. E simples, faz assim que dá certo. Né? E não é por aí. Não, é solução para tudo, para o síndico resolver do jeito dele com o CPF do síndico na Receita. Exato. Eu sempre falo, não esqueça que é o seu CPF que está na Receita. E aí, João, toda essa facilidade aí, e às vezes a gente vê que não é o que o condomínio precisa naquele momento. Exato. Por isso, da contratação de profissionais que vão auxiliar o síndico na tomada de decisão também. E uma coisa mal feita, coitado desse síndico, da Andréia aí, antes da gestão dela, você vê que troca todo mundo, rodou todo mundo, rodou síndico, rodou a empresa de segurança, rodou até a administradora. Então, o advogado também. E o advogado também. Então, isso que é triste, por quê? Você não tem base nenhuma para dar continuidade. Você começa do ponto zero de novo. E demanda 1 ano, 2, para você entender a dinâmica daquele condomínio. Né? Você vai ter 20 condomínios aí, que você é gestora de 20 condomínios, cada um vai ser de um jeito. A cultura das pessoas, o nível social que está ali, o que é o nível de risco de cada condomínio. Porque a marginalidade estuda, como eu já disse. Se você tem um condomínio que só mora estudantes lá, o risco vai ser baixo, porque o cara fala, o cara é pão com água lá, né? Modo de falar. Agora, você já tem, aqui que é o nível das pessoas que estão lá, independente de classe social, mas você tem que ver como que é cada condomínio. O fluxo de prestadores de serviços, tem muita piscina, não tem piscina, tem bastante piscineiro, não tem muita empregada doméstica, não tem. Como que é? Cada condomínio tem uma estrutura. E para você tomar pé disso tudo, até saber quem que é o cara crítico, que só entra na fila do não e não aprova nada, você demanda um tempo para isso. E aí, quando você troca tudo, você perde a cultura. Eu fiz uma troca por necessidade em um condomínio horizontal gigante. O que eu fiz? Eu peguei o time que estava lá de vigilantes e dividi em 3 módulos. E falei, olha, esses aqui de cima eu recomendo a continuidade, a contratação. Aqui no meio, vocês que decidem. Agora, esses aqui de baixo, de jeito nenhum. Então, porque a virada de chave, se você vira até o cara entender aquele condomínio, se você trocar 100%, você fica vulnerável um período enorme. Não adianta. Porque ninguém aprende o serviço ali do dia para o outro. Por mais que está tudo escrito, que tem gente. Aí chega a empresa, manda lá o gerente, o supervisor, o coordenador, a menina do marketing, vai tudo no dia da implantação. É lindo. Toma café, solta fogos, implantamos o condomínio. Tá, vira as costas, fica só o coitado do cara lá, sem instrução nenhuma, aparece um BO danado, né? E aí, como é que faz? Então, trocar tudo é muito sério. Você tem que manter uma base. Vai trocar a empresa, tenta negociar. Você deve ter um que é bom ali, segura esse cara, para ele multiplicar a informação. Então, assim, não é tão simples, é desgastante e tem que estar focado o tempo inteiro. Porque a segurança roda 24 horas. Lá a gente acabou trocando tudo, mas eu não deixei trocar tudo de uma vez, justamente para não acontecer isso. Foi por etapas. Primeiro a portaria remota, depois que estava redondinho, bonitinho, aí fomos para o outro, porque não tinha jeito, tinha que ter feito. Mas aí foi um por vez, porque eu já sabia que senão eu não ia dar conta, ia ser uma loucura, ia acontecer exatamente o que você falou. E aí voltamos lá no que o nosso amigo aqui disse muito bem. Já vinha sinalizando, porque não ficou tudo ruim em um dia só. Não, imagina. Não, é tudo, imagina. Imagina. É tudo ruim. Foi tudo agora. Foi agora. Um caos. Não, eu brinco assim, fazem 20 anos que eu moro ali, né? Eu falo assim, 15 anos, 5 que eu tô síndica, indo para 6. 15 anos eu fico pensando o que fizeram com o meu dinheiro, com a minha cota. Porque eu peguei
tudo para ser regularizado. Nossa, o prédio estava afundando, a cerca estava quebrada, a gente tinha problema de infiltração, ó. Um caos. A Malu já ouviu eu falando das obras, eu falo, né, que eu faço milagre, né? Faz mesmo. Eu faço milagre. Sem rateio extra, está fazendo muita manutenção. O que é isso? Isso é gestão. É você parar, pensar, contratar bons fornecedores aí, bons parceiros e fazer o que tem que ser feito. Pegar as contas grandes, que de repente onde está vazando muito dinheiro, água, iluminação, energia elétrica, água. De repente estava indo para o ralo, né, literalmente, litros e litros de água. E aí você fala, eu não tenho dinheiro para colocar uma câmera. É lógico, está indo tudo para o ralo ali, que está gastando milhões de litros de água. Então, assim, pega as contas grandes, analisa e vai para cima. Não, me perdoe o dono do carro e tudo mais, mas no final das contas, para o condomínio, foi até bom, né? Pegar fogo, porque aí apareceu o André. Exatamente. Exatamente. Nossa, Já colocar as valorizou coisas em muito ordem. lá, porque hoje é outro condomínio. Então. Quem conheceu ele há 5 anos atrás e hoje, ele tá com a fachada toda pintada, a gente já reformou a frente, cuidou da parte toda de segurança, melhoramos as câmeras e a gente está sempre investindo para melhoria ali da segurança. Manutenção, eu sou chata para manutenção. Eu sou chata para procedimento. Eu sou chata, né, Malu? Eu trabalho com a Malu. Não, ela tá falando, eu sou chata, eu tô pensando assim, mas as meninas lá na Verde também, teve síndica que falou para mim já, fala que não precisa ficar me mandando e-mail toda hora, não, que eu tô lembrando das manutenções. Falei, não, nós vamos mandar assim, eu você adoro ignora. que manda. Eu adoro, porque às vezes tá na correria, você acaba esquecendo. Aí eu falo, nossa, tem. E aí elas me chamam, eu mandei um e-mail lá, André. Ai, tá bom, já vou olhar. Porque às vezes tá na correria, não consegue ver, elas lembram. Mas eu sou bem chata também para trabalhar. E eu prefiro ser assim, porque eu sei que eu tenho responsabilidade. E aí a Malu tem a responsabilidade dela, a advogada dela, e assim, todo mundo vai responder. Exatamente. Se o negócio não estiver funcionando direitinho. E se a gente não fizer a nossa parte, aí como que faz? E tá bem redondinho, né, Andréia? Que na última graças Assembleia a aprovou Deus. tudo que você levou, reajuste de Até cota. o que eles queriam aprovar e eu sou contra, eu falei, eu já começo assim, estou trazendo porque eu sou obrigada, mas eu sou contra fazer essa obra agora. A Malu já viu como que eu começo, né? Eu sou contra. Se vocês quiserem, ok. O dinheiro é de vocês, mas eu sou contra. Porque eu acho que vai dar inadimplência, assim. Exatamente. Que eu falei. E aí eles concordam, por quê? Porque tá vindo uma gestão bacana, ética, planejar, transparente. E você vai ganhando forças, né? Isso. Você vai entregando e isso é imperceptível, mas com certeza, quando você entrou, existia dúvida. Será que ela vai dar conta? Né? Até um grupinho. eu tinha dúvida. Exato. E aí, com o passar dos anos, as entregas que você vai fazendo, o marketing ali interno, mostrando, fizemos isso, fizemos aquilo, tem que comunicar. Eu falo com o nosso amigo aqui, ele é muito bom em comunicação, né, Maria Lúcia? Ele comunica muito bem. Não adianta você fazer esconder, você tem que se comunicar. Olha, isso aqui, se eu não trocasse, ia pegar fogo, tal. Vai lá, mostra fotos de antes, depois, para valorizar o que está sendo feito. Porque as pessoas têm uma ideia de condomínio que é muito tranquilo. Tem as contas lá, entra dinheiro, sai dinheiro, ficou 0 a 0, está tudo bem. Não é assim. Né? João, na verdade, eu falo assim que antigamente eram os síndicos que eram aposentados, aí eles achavam que era pegar aquela listinha de dona de casa lá, né, do gastinho mensal e vão fazer aquilo. E não é. Não. Por isso que muitos condomínios estão sucateados, porque eles não fazem as manutenções obrigatórias. Não entenderam ainda. Eles não sabem. E se eles não forem se profissionalizar e aprender e tiver uma equipe por trás para auxiliar, realmente vai continuar desse jeito. Só que bom que hoje a gente tem muita palestra, muito network, muita coisa aí rolando na internet e o pessoal está conseguindo entender que é uma empresa que precisa ser bem administrada e precisa ter as manutenções, ter a segurança, enfim, tem que ser bem cuidado. Né? E o mercado, eu falo isso há tempo já, vai chegar um momento que o mercado não vai absorver quem não for capacitado para determinadas atividades. Na área da Malu, mesma coisa. A Verde, eu elogio bastante a Verde porque ela proporciona eventos para os síndicos, vai lá buscar conhecimento, gente, vamos lá, custo zero, né? Em Campinas tem alguns programas aí de segurança, que é a Vizinhança Solidária, por exemplo, é custo zero, vai lá, se inscreva, participe,
Por quê? Vai chegar um momento que quem não tiver se capacitando não vai ter espaço mais. Vai Verdade. filtrar, vai ficar para trás, não tem como. Por quê? Os condomínios hoje estão cada vez mais sendo empresas. Estamos ansiosos para que chegue logo isso, Então, né? e é uma luta, porque ainda existe muitas pessoas que não acreditam nisso, né? Acha que está lá, eu não quero ter problema. E aí outra coisa que eu falo muito, ficar taxando o morador, que o morador é chato, o morador é... Não, você tem que ouvi-lo. Vai ouvir o morador, tenta levar solução, você tem que ser profissional. Mesma coisa do médico tá lá, fala assim, entra. Aí a pessoa, ele fala, o que dói? Ah, dói as costas, dói não sei o quê. Fala, nossa, esse cara é chato. Não, ele tem que investigar. Tem que investigar para depois descartar. É lógico que você tem umas figurinhas ali que você sabe que só reclama, mas assim mesmo você tem que tratar. Tem que saber lidar com essas Saber lidar. figurinhas também. Exatamente, Malu. Você falou um ponto agora que eu estava conversando no último evento que eu fui. Tudo gira em torno de abordagem. Existe hoje no mercado um medo danado dos síndicos, porque tem gente agredindo os síndicos. Tá. Tem as exceções? Tem. Teve uma lá no Rio que chegou ao extremo. Mas como que está a capacitação do síndico? Como que ele aborda o morador? Independente do cara ser um viciado, de ser um neura, como que é a abordagem? Você aborda lá no meio do pátio, você leva para a sala, ouve, dá um feedback para ele do que pode ser feito, o que não pode. Você precisa conhecer o teu público, né? Você vai lá e grita com todas as crianças que estão na quadra. Vai ter um pai ou outro que vai te odiar já por isso. Como se faz uma abordagem para cada assunto? Então, o síndico tem que trabalhar muito isso, as técnicas de abordagem. Porque o segredo da ocorrência bem-sucedida começa na abordagem. A pessoa vem te trazer uma sugestão, você fala, isso não vai dar certo aqui, não sei o quê. Ele já fica pé atrás com você. Vem outra, mesma coisa. Ele começa a te odiar e fazer o grupinho das pessoas que vai te odiar. Então, você tem que ouvir, tem que absorver, tem que saber abordar cada tema. Nós fizemos um workshop com o Milvon, né, sobre comunicação. Como que é? O título era Telefone Sem Fio no Condomínio. Foi sensacional. Que era mais ou menos nessa linha, né, Milvon? De você saber abordar. Teve, inclusive, uma dinâmica. O pessoal adorou. Então, você saber faz toda a diferença, a maneira como você ouve o seu condômino, como você aborda o seu condômino, né? Eu tenho um case que é muito legal, que a senhorinha parava o carro dela errado, torto, pegava a vaga do outro. Já contei, acho isso. E aí, o síndico chegou para ela e falou assim, estou observando que você está com dificuldades para estacionar seu carro. Você não quer que eu arrume uma outra vaga em outro local mais fácil para você chegar e parar diretamente? Ela, não precisa. E começou a parar direitinho, manobrava e deixou direitinho. Se ele chega e fala assim, só podia ser mulher, né? Estacionando errado. Você não tá vendo que você está ocupando a vaga do seu vizinho? Caramba, quantas vezes eu preciso chamar a sua atenção? Não, ele chegou com jeito, tentando oferecer outra vaga. E ela falou, não vou causar esse incômodo. Vou estacionar corretamente. E não teve mais problemas. Exatamente. Então, é importantíssimo esse ponto que o João colocou. E nós temos um comunicador aqui que pode auxiliar muito nesse sentido. Exatamente. E aí, de repente... um curso de comunicação não violenta. Então, isso que eu ia falar, comunicação não violenta. Inteligência emocional. Sim. Tem que estar muito preparado. O síndico tem que estar com a inteligência emocional dele ali bem equilibrada, porque vai aparecer de tudo. Um condomínio tem gente de todos os tipos. Então, precisa de estar atento a isso. E os síndicos estão preparados, João, em relação às empresas, né? Tem aí uma excelente empresa de segurança, tem boas administradoras, bons prestadores de serviço, mas o síndico realmente é um fardo pesado, você ter 300, 500, 1.000, 2.000 unidades e todo condomínio tem o alecrim dourado. Tem, gente. E assim, ele tá com um problema dele lá, pessoal, e ele levanta aquele dia lindo, ele fala assim, eu vou encher o saco de quem hoje? A mulher já saiu de casa, a sogra nem atende o telefone. Do síndico. A gente tem já manda a mensagenzinha que tá muito fácil você ficar ali do seu celular na cama. E o síndico tem que aprender a lidar com isso. A gente tem um jargão lá, o morador chega na sala do supervisor e aí o supervisor consegue reverter aquela situação. Ele chega para mim e fala, chefe, mais um cliente satisfeito. Isso é legal. Porque você tem que... O cara tem que sair daquele encontro satisfeito. Ah, mas você vai resolver todos os problemas deles? Não.
Mas como que você vai falar esse não para ele? Isso. É agora, daqui 20 dias? Você tem que absorver aquela demanda, porque ele veio ali para aquilo. Ele não pode sair insatisfeito. Ah, mas é difícil, é chato, mas é o exercício que você tem que fazer. Eu oriento as meninas lá, que ligam condôminos para a gente também. Eu oriento elas, o senhor se acalme, nós vamos resolver o seu problema, nós vamos tentar ajudá-lo. Então, por favor, o senhor se acalme para eu poder entender o que o senhor está precisando. E muitas vezes ele estava só estressado, era uma coisa tão tranquila, ele não estava conseguindo acessar, o problema é do sistema. Não, a gente fala que é de OIM, o organizador da máquina ali, né? Então, a pecinha na frente. A pecinha na frente. Então aí você orienta com calma, com tranquilidade, pronto, você já ganhou o cliente. Muitas vezes você já tem a resposta, mas não deve dar a resposta na hora. Ganha tempo, né? Porque ele está ali, pé da vida. Olha, o meu vizinho tem um cachorro que late sem parar, não sei o quê. Adianta você falar, olha, a gente já notificou o seu vizinho, tal, não vai resolver. Jeito, cachorro late mesmo. Vou tratar com carinho isso, nós vamos analisar, vou relatar, te dou uma devolutiva. Passa 3, 4 dias, você pega o cara num outro clima e dá a devolutiva. Utilize todo o tempo de resposta que você tem. Você tem o poder de ter o tempo de resposta. O imediatismo, de novo. Já vai, não, mas você tem que ver que não sei o quê. Não, vai arrumar um inimigo ali. E não é teu papel. Ah, mas você não está sendo verdadeiro. Não é questão de ser verdadeiro ou não ser verdadeiro. É usar as ferramentas que tem. Exatamente. Porque quando o cara chega ali irado, ele quer brigar com você também. E aí você dá a oportunidade. Você abre a guarda, ele te arrebenta. E aí? Não tem volta. Já era. Acabou a ocorrência. E isso fica, às vezes, por anos. Ele vai falar, eu não suporto aquela pessoa. Mas o que aconteceu? Em 1935, né? Então, não dá, gente. Nós somos os profissionais do negócio. Você tem que ter a capacidade de atender bem aquela demanda. Ah, o cara chegou lá e falou assim, o meu passarinho escapou da gaiola. Se alguém vê, o que eu tenho a ver com o passarinho? Eu tenho que tranquilizar o cara, que para ele aquilo é muita coisa. E aí é difícil. A empatia, né, João? Que muita gente não... Que cabe na gestão condominial, assim, perfeitamente. E a gente está vendo por aqui, por esse bate-papo, que a gestão condominial não é uma coisa tão simples, né? Um universo Gerir de uma empresa possibilidades. condomínio não é tão simples, ou é tão simples, desde que você saiba o que você está fazendo ali, saiba por que você está ali, quem você vai contratar, como é que você vai agir, né? A gente tem que buscar sempre a excelência em tudo. Ah, vai atingir, vai tirar 10 em tudo? Não. Mas você tem que estar próximo de 10. Isso. Porque se você estiver muito longe do 10, você vai ter problema todo dia. Você começa a descer para o 5. Você começa a descer para o 5. De subir para o 10, você desce. E isso vira uma loucura, porque todo mundo fala, já levei um monte de problema lá, ele não resolve nada, não sei o quê. Então você tem que administrar isso. É que, João, tem algumas coisas assim que eu observo também. Ah, eu mandei um e-mail lá e eles não responderam. Aí você vai buscar lá, a gente não respondeu o que ele queria. Isso. Olha, você não pode, a sua convenção não permite, o regimento interno não permite, não é possível. Então, às vezes, você não respondeu o que a pessoa queria. E ele fala, não, mandei um e-mail e ninguém me responde. Dependendo do caso, do cliente, você deve dar uma ligada para ele. Falar, olha, eu vou responder seu e-mail, mas eu quero adiantar aqui para você que é assim, assim, assado. Você já faz um meio de campo. Para não ter Quando ele receber o e-mail, ele não vai te mandar outro e-mail falando, não foi bem isso que eu falei e tal. Então, você tem que estar atento a isso, né? Tem cliente que, chamar todos os condôminos aqui de clientes, né? Que é tranquilo. Não vai te dar dor de cabeça. Ah, perfeito, entendi. Outros não, gosta de tumultuar. E aí, tem outros que você tem que evitar o confronto de fala direta. Outros você tem que falar que ele quer te ouvir. Então, é um exercício. Mas a maioria quer ser ouvido, né? E aí, a segurança para muitos é só o outro que tem que fazer, né? Quando você aborda, não, mas o meu visitante, você está falando que o meu visitante é suspeito? Não, é padrão aqui, a gente trata todo mundo igual. Ah, mas por que fez a revista lá no porta-malas do meu visitante? Olha, é um procedimento, tal, pá. Porque para ele... regras para os outros, é bom. Em um condomínio grande, como que você vai saber? Ó, esse cara é suspeito, esse não é suspeito. Esse entra porque não é suspeito, esse é suspeito, né? Não dá, tem né? que ser padrão. Então, tem que ser padrão. Ele só vai valorizar isso o dia que ele estiver lá dentro do porta-mala. Exatamente. O dia que acontece... ainda bem que eles abrem o porta-mala aqui. Com certeza. Quando teve problema lá na Andréa, abre-se os cofres e vamos fazer, porque não tem mais jeito. Né? Mas não precisa chegar nesse ponto. Verdade. Você tem que trabalhar isso no dia a dia. São pequenas ações que vai fazer diferença. Né?
Não são grandes projetos. Eu tenho um case aí de uma pracinha que a molecada se reunia e era uso de entorpecente, bebida e aquela barulheira. O que nós vamos fazer? Fui lá, dei uma olhada, falei, chama o pessoal aqui do paisagismo. Vamos subir a copa dessas árvores, poda bem, deixa bem clarão, bota mais lâmpada, acabou. Ninguém quer ficar naquele clarão lá mais. Não precisa de comprar um software de última geração, não precisa pôr robô lá, nada disso. É podar a árvore e manter iluminada. Aí ninguém quer ficar ali mais. Aí ele vai migrar para outro lado, nós vamos atrás dele em outro lugar. A gente tem 24 horas aqui, não estou com pressa, né? Ele desiste, ele vai para o condomínio do amigo, que lá ninguém faz nada. E aí é uma batalha. E é tão gostoso você arrumar tudo isso e numa assembleia você levar, olha, com fotos, a gente estava assim e agora nós estamos assim. Gastamos um pouquinho mais, mas olha tudo que a gente conseguiu. Deixamos de ter determinado problema, né? Conseguimos eliminar determinado problema. Isso é muito gratificante. Não e nesse nosso esquecer... mercado a gente tem muito isso. Exato. E não esquecer das manutenções. Que o tempo passa. Você instala alguma coisa, passou um ano, aquilo não está funcionando mais, porque não fez checklist todo dia, não fez uma auditoria interna mesmo, não buscou a cada 2 anos. Agora não tem nada para fazer. Opa, agora é hora de fazer uma auditoria. Está tudo redondo? Chama uma empresa para fazer uma auditoria. Vai encontrar pontos que precisam ser melhorados, de tecnologia que ficou obsoleta. Enfim, não para. É um processo contínuo. Uma coisa, ao longo de toda essa nossa conversa, que quando o papo é bom, passa rápido também, a gente já está chegando no final, mas assim, eu saio assim, na minha mente, com um conceito que você foi trazendo ao longo do nosso papo, todo mundo, né? Mas o João trouxe 2 coisas que eu fiquei pensando, mas como é que eu vou ter isso? Sendo que agora ele pediu isso. Mas aí ao longo eu fui entendendo. Que é assim, em alguns momentos você tem que ter o senso da urgência. Sim. Tem que fazer para hoje, não vou na assembleia, tem que ser agora. Exato. Mas ao mesmo tempo é um equilíbrio, porque você não pode ser imediatista. Não. Então, queria que você trouxesse, como é esse equilíbrio? Não, tem que ter senso de justiça, senso de urgência, porque tem que ser feito agora. Mas não é tudo sendo feito agora, não posso ser imediatista. Exatamente. Isso serve para um exemplo pequeno. Você tem um porteiro ou um vigilante que ele vem cometendo algumas falhas, que ele não está engajado, tal, e você pode planejar a recolha desse funcionário. Chama a empresa, fala, olha, em 30 dias eu quero que você trabalhe outro para substituir. Por quê? O que ele vem trazendo ali, dá para monitorar. Agora, quando é uma situação totalmente fora da curva, você tem que recolher imediatamente. Ele, por exemplo, foi invasivo com uma moradora. Recolha esse cara agora, ponto. Não tem volta, é caráter. Né? Então, o gestor ele tem que saber, nós vamos fazer um processo aqui de melhoria do nosso sistema de câmeras. Ok. Dá para trabalhar com tempo, tudo tal. Olha, tem um buraco lá no muro, tem que chamar o pedreiro no domingo para fechar aquilo. Então, ele tem que ter esse senso do o que é urgência e o que pode ser planejado para fazer de uma forma bem feita. As substituições de pessoas correm muito para esse viés. O cara fala assim, é terceirizado mesmo, eu não aguento mais, eu troco esse cara, pronto. Aí vem outro. Mas não era o perfil que eu queria, troca, vai de novo. Vai 3, 4 pessoas. Então, quando você consegue planejar, você fica parceiro daquela empresa, porque ela não ficou pagando folga trabalhada para outras pessoas, deu tempo para o RH trazer uma pessoa dentro do teu perfil e você solucionou o problema. Então, é isso que tem que ser, e não está escrito, não tem x ao quadrado dividido por 2, não tem essa fórmula. É sensibilidade. É a sensibilidade. E isso você vai ganhando com experiência. Né? Então, você fala, olha, a iluminação lá no fundo está muito ruim, mas aí só você vai saber, dá para fazer uma correção. Agora, um paliativo, e vamos trabalhar num projeto a médio prazo para virar a chave. Entendeu? É por aí. Ótimo. Que episódio, hein, Andréia? Muito bom. Que episódio, gente. É aquilo que eu falei, vai ser um MBA esse negócio aqui, ó. E olha... É um case bem... Mas bem bom isso. aí para a gente pensar. É
essa sabedoria, essa sensibilidade de você entender os momentos, entender a realidade. Isso é muito bacana. E ainda mais com a tua presença, Andréia. Obrigado por hoje, obrigado por ter contado a tua história, ter compartilhado com a gente. Espero que você volte mais vezes, inclusive. Pode chamar, que eu venho sim. Uma coisa que a gente sempre pergunta, se você... eu não sei, né? Se você quer ser encontrada. Se você quiser passar o teu Instagram, o telefone, quem quiser conhecer, se agora também é síndica profissional, se você também tá aumentando o leque de condomínios teus, pode virar para aquela câmera lá e falar. Pode me encontrar no Instagram, é Andréa Podavi, tudo junto. E o celular 19992576149. Só chamar. Ótimo. E você, Malu, como a gente faz para te encontrar? Você não falou que eu sou famosa? Então tá fácil de me encontrar. Eu sou a Malu Mendonça, da Verde Condominial, Instagram, né? @Verde Condominial. E 19992574445. E aí os condomínios que tiverem com BO pesado, chama a Andréia, ela é corajosa, ela enfrenta, encara, tá há 5 anos já, cara, mudou o condomínio dela. Ela entra nas chamas. Literalmente. Malu, obrigado, viu, de novo, por ter costurado esse bate-papo aqui. Eu quero agradecer, é sempre um prazer, a Andréia sabe, sou fã dela, do João, você como comunicador, né, nossa, aquele workshop foi um sucesso, e eu quero agradecer a iniciativa da Smart Store, muito bacana isso, eu acho que está mudando o nosso mercado, e eu admiro, porque eu tenho esse lema também da gente transformar o nosso mercado condominial. Quero agradecer ao Duca, que fica aqui nos bastidores, mas disponibiliza esse espaço sensacional aqui, os podcasts aqui são fantásticos. Então, pessoal, obrigada a todo mundo aí que vai nos ouvir, né? E que a gente possa ter contribuído. Excelente. João, sem palavras, obrigado por ter compartilhado o teu conhecimento, tua disponibilidade de tempo, eu sei que tua agenda é corrida. Obrigado pela tua presença de novo. Imagina, para mim é sempre um prazer estar aqui, eu adoro compartilhar as informações, esse bate-papo para mim é tudo de bom. Quero agradecer mais uma vez o convite, e estou pronto aí para qualquer hora que precisar, pode contar comigo, Andréa, Malu, nem se fala, vocês, e para me encontrar eu prefiro sempre no Instagram, é João Santos Palestrante, se alguém quiser adquirir algum livro meu, tem na livraria Leitura do Shopping Dom Pedro, aqui em Campinas, mas eu gosto até de despachar para as pessoas, que aí eu boto lá uma dedicatória, então me procura lá no Instagram, tem uns cases legais lá, e estou aí nas redes sociais divulgando esse trabalho com o maior prazer do mundo. Pessoal de Salvador. Eu tive a oportunidade de estar em Salvador recentemente, né? E a convite de uma amiga também do nosso mercado, e lancei os meus livros lá na livraria Leitura do Shopping Salvador, e então tá saindo do estado de São Paulo. Viu? Então, é isso que eu ia te falar, quem quiser te chamar para palestra, para treinar seu time dos zeladores e tudo mais, você pode me procurar pelo Instagram, tá? E a gente faz aí consultoria, assessoria, cursos específicos, tem os nossos parceiros também, e estamos aí. É isso aí. Joia. Muito obrigado. Vocês têm que fazer um repeté com novos temas aí também, vai ser muito legal. Obrigado, gente, por participarem dessa abertura da 4ª temporada, e agradeço a você aqui, né, câmera, aqui, ó, minha produção. Agradeço a você que nos assistiu até agora, que tem acompanhado as temporadas. Obrigado pelo teu carinho. Espero que você tenha aprendido tanto de coisa que eu aprendi hoje. MBA, aqui, ó. Tô saindo quase especialista. Não vou falar que sou especialista, porque tem um especialista aqui do meu lado. Mas, ó, se precisar de alguma ajuda aí na hora de fechar sua empresa de segurança, fala um pouco comigo aqui que eu te... eu tenho até um checklist aqui que eu anotei, viu, Dô? Passo a passo. Passo a passo aqui. Então, obrigado, gente. Fique ligado, porque só está começando essa temporada, vem muita coisa boa, muita gente legal conversando com a gente. Então, fique ligado que só está começando a 4ª temporada. Vem muita coisa boa aí, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.